Marta! Ei, Soraya! Nossa, que delícia! Deu Que certo esse momento alegria! aqui hoje, né? Que delícia! Sim, Estou muito feliz, muito obrigada, viu? sim, As eu pessoas, agradeço. eu que estou no dia a dia com mulher ginecológico, mas também com esse olhar sistêmico, para mim é uma realização, viu, Marta? Quero te agradecer. Ousando um pouquinho, já colocar assim, já não, mas colocar a beleza como uma questão também de elegância, que ela usa muito esses termos. Aí Uhum. eu recordei de duas frases dela que diz que elegância é ser belo tanto à direita quanto ao avesso, né? E Muito. também que elegância é quando o interno é tão belo quanto o externo. Então, nós que estamos nessa proposta aqui de falar desse belo no conjunto do todo, e com você que é facilitadora também de constelações sistêmicas, eu tenho absoluta convicção da delícia que será esse bate-papo todo. A Marta Maria Gomes é uma pessoa muito querida que me acompanha, me orienta. Eu sou muito grata à existência dela na minha vida. Ela é psicóloga já há 32 anos, formada pela UFMG em Terapia Sistêmica. Ela tem vários cursos e formações, os nomes estrangeiros, mas eu resumi um pouquinho aqui. É mestre em ensino em Ciência da Saúde pela Unifesp, com formação, treinamento e constelações sistêmicas familiares pelo... Como que fala, Marta? IDESU ou IDESU? IDESV. IDESV. Ah, é V no final, né? É. IDESV, isso. E trabalho também, além do atendimento, já no atendimento de constelações há 8 anos, não é isso? E professora, tanto nas graduações médicas como psicóloga. Seja muito bem-vinda, viu? Às nossas casas. Que seja proveitoso e que a gente possa honrar o tempo de cada um, né? Amém. Com a nossa conversa. Isso aí. Eu vou começar, Marta, lembrando, quando eu era acadêmica, nós estávamos no estágio de. Era um estágio que faz de família, programa de médico de família. Era eu e uma colega, nós duas estávamos com filhos pequenos, e eu lembro que foi uma coisa que ficou meio marcante para mim, eu escolhi começar essa nossa conversa sobre isso. E a minha colega, ela também tinha filhos pequenos, estavam assim voltando logo após, como acadêmicos de medicina, a gente não tinha aquela questão de licença de maternidade, mas eu tinha um professor que eu tenho uma admiração muito grande por ele, que eu me recordo exatamente da cena que ele falou para ela e falou assim: cadê o seu batom? Cadê o seu brinco? E aí ela começou com justificativas e ele parou e falou: gente, eu não entendo vocês, já nasceram mulheres, é só usar e abusar disso. Eu sempre gostei muito desse mundo feminino e ter esse privilégio de trabalhar com mulher. Isso me marcou assim: nós já nascemos mulheres, é só usar e abusar disso. Então, considerando essa questão que muitas vezes as pessoas se aprendem ao belo, só as questões do externo, da valorização do que é visível, eu quero te pedir para você falar para a gente como é que é essa etimologia assim, né, da palavra do belo, o que é que isso pode, como é que a gente pode começar esse nosso bate-papo levando um pouco nesse contexto e mergulhando nesse tema. Soraya, eu sou muito grata a cada um dos que estão aqui nos ouvindo, né? De novo, que a gente possa honrar o tempo de cada um. E provavelmente eu vou trazer algumas perspectivas que estão um pouco na contramão do fluxo. Porque esse descritor beleza, ele vem lá de uma etimologia do grego que não separa alguns termos, sabe? E Platão reforça muito esse conceito que beleza está associado a tudo que é bom, a tudo que é justo. Não pode haver beleza sem a bondade. Então, no étimo, a beleza é um conceito mais amplo que para o nosso português ficou muito restrito, sabe? Mas quando a gente vai lá na raiz e amplia,
é tudo aquilo que nos permite ver mais amplo. E sim, nós temos a forma, né? Esse aspecto relacionado com o que é sentido, com o sensorial. Eu olho e vejo, né? Mas o feminino, ele já traz na essência, por exemplo, quando um homem se liga a uma mulher, o primeiro estágio do relacionamento para um homem, né? Sim. No plano físico mesmo, somático, o homem ele é visual, ele é focado na aparência, ele é terrestre. E perceba, a mulher ela já tem uma perspectiva mais celeste, ela está mais num plano mais elevado. Dificilmente uma mulher vai trocar um homem sarado por um homem íntegro. A mulher quer a integridade dele, então ela não está muito focada no estético, porque é da natureza do feminino essa conexão com algo mais elevado nessa relação afetiva. Na hora de viver a vida prática, a mulher ela será mais terrestre, ela atua, ela resolve, ela desenvolve as questões diárias. Num plano mais psíquico, o homem já é mais celeste, ele fica mais focado no abstrato. Mas aí eu extrapolei a sua pergunta. Dá para a gente já entender de início, para nós, para quem está nos acompanhando, que até esse sentido e esse significado do belo é diferente para o mundo masculino, é diferente para o mundo feminino, não é? Sim. E que por isso não dá para a mulher esperar, então, que o parceiro, o par, enfim, ele que tenha a mesma perspectiva de olhar como belo algo do jeito que ela olha, e nem para os homens que estão nos acompanhando esperar das mulheres também como é que eu vou falar, uma mesma, o mesmo olhar, seria isso mesmo. Então é interessante saber que essa diferença existe, é real, né? Porque se a gente observar, o mundo ele é todo polarizado. Né? Tem o frio, o quente, o escuro, o claro, e a harmonia ela se dá pelo contraste mesmo, pela diferença, né? Um quadro maravilhoso, a gente vai ver contraste de cores no quadro. Uma música, uma sinfonia, a gente vai ver contraste na harmonia, ela vai se dando pelas polaridades. E nós não somos diferentes, nós somos natureza. Então, tem o feminino e tem o masculino, são polaridades que, por causa de preconceitos, assim, personalísticos, o que eu estou querendo dizer com preconceitos personalísticos? É quando a gente acredita que porque é a minha escolha, então é a melhor. Se é a minha religião, é a melhor. Se é a minha identidade sexual, essa é a melhor. Se é o meu time, essa tendência ao personalismo traz para a gente aí algumas arestas nessas relações. Mas a verdade é que o mundo ele é dual, né? Sim. E mesmo na mulher, assim como no homem, existe o feminino e o masculino, os polos. Apenas que o polo feminino vai se destacar, não necessariamente se eu sou mulher, e o polo masculino se destaca, não necessariamente. E em algumas situações, o polo masculino em nós mulheres vai se destacar. Mas tem essa dicotomia, tem a diferença, e a grande arte é a gente saber lidar com a diferença sem tomá-la como o errado. É só o diferente, né? Bacana, bonito isso. Ô, Marta, às vezes a gente observa algumas pessoas, e tanto homens como mulheres, nas academias, muito malhados, os corpos todos muito torneados, aquele padrão de beleza que a gente é colocado principalmente no mundo ocidental. E algumas dessas pessoas, quando você chega e olha e conversa, parece que tem uma expressão triste no olhar, parece que
é um olhar que traz alguma, não sei se eu posso dizer, alguma angústia. Se a gente for para o lado também de uma coisa que a gente herda muito norte-americano, que é o consumismo, que traz aquela ideia falsa de que quanto mais você consome, mais você é feliz. Então, a gente também vê algumas pessoas, muito estilo, sofisticação, grifes, roupas, mas também que parece, quando tem aquele contato mais próximo, de não ser, como que eu vou dizer assim, uma sombra gostosa que você quer estar ali, ou alguém que parece que tem uma questão a ser resolvida. Então, quando você já começou a nossa conversa falando desse belo, que é o gostoso de estar perto, não necessariamente do de ver, como é que a gente falando do ponto de vista aí da sua especialidade, desse trabalho que você já tem feito há muito tempo, acompanhando tanto homens e mulheres, eu queria que você falasse para a gente dessa beleza que é a aparência e essa beleza que é a essência, que na verdade que acho que faz a diferença nessa existência do mundo, né? A gente está imerso mesmo nessa contemporaneidade que faz uma mega valorização. É claro que a forma conta. O estético é o primeiro fator de atração. A gente tem esse aspecto somático, porque, afinal de contas, somos seres materiais. Então, a gente vai querer e admirar as formas. Mas a admiração pelas formas é a estética, né? E quando a gente consegue olhar o invisível para além das formas, quando a gente consegue olhar a beleza que está por detrás dessas formas, aí a gente vai estar diante de uma beleza que a gente chama de ética. Então, quando a gente pensa na natureza, em como os símbolos da natureza vão contando para a gente sobre essas características todas do humano, é um risco a gente ficar hoje tão ligado às formas, porque as formas elas são absolutamente provisórias. São muito passageiras. Qualquer procedimento estético que se faça, ele tem uma duração de 3, 6 meses, 10, 18 meses. É muito provisório, né? As culturas milenares, as mais antigas, belo e o real, principalmente o real, é aquilo que dura, é aquilo que persiste. E esses corpos sarados, eles são um culto. É como se a gente quisesse driblar a natureza, como se a gente dissesse para a natureza: olha, natureza, você não está com nada. Infância é uma etapa perdida na nossa vida e velhice é uma infância perdida na nossa vida. A gente vai fazer de um tudo para ficar aqui na fase adulta, dentro de uma virilidade que possa ser fator atrativo para os demais. E aí a gente sofre terrivelmente, porque é impossível alcançar esse projeto. Ele é absolutamente ilusório, né? Então, o símbolo do cisne é muito interessante, porque é uma ave muito bela, esteticamente muito bela. Mas ela bica com força, é brava, né? Ela sabe reagir e ela sabe atacar. Ao mesmo tempo que ela flutua sobre as águas da Olha só que matéria. beleza. Ela não se deixa afogar nas águas da matéria, né? Olhando para as águas como esse representante de tudo que é material, né? A água é esse elemento que sempre está horizontal, assim, né? Em qualquer posição que a gente coloque o recipiente da água, ele sempre será horizontal, que é diferente do fogo, que em qualquer posição que a gente coloque a tocha, será sempre vertical, sempre voltado para o alto. Então, são simbolismos, só para a gente ir aprendendo com a natureza, né? Com o que a natureza quer nos dizer. Então, a respeito dessa beleza estética ou ética, há que ter a atenção para essas variáveis. A carência do ser humano é tal que às vezes a gente se fixa mesmo e se identifica como aqueles atores muito jovens
aqueles atores que saem da agência de modelo e vão para fazer novela, né? Sem nenhuma experiência com dramaturgia, eles começam o roteiro da novela e já estão apaixonados pelo par lá daquela trama, porque eles se identificam completamente com o personagem. Uma Fernanda Montenegro não ia correr esse risco. Ela pode viver o par romântico que for, mas ela entra na cena sabendo que ali é profissionalismo. E aí ela sai da cena. Comparando, trazendo esse exemplo para a nossa vida, né? Nós não somos só o nosso corpo e só a nossa virilidade e só esse momento provisório. Essa é uma personagem que a gente está vestindo agora, como é o de ser mãe, o de ser filha. É um papel que a gente está desempenhando. Mas por trás dessa máscara da persona está um elemento invisível, sutil, uma ânima, aquilo que dá movimento para a gente, que é invisível. E é esse que dura. É esse elemento invisível, anímico, que dá movimento. É como fosse o motorista do veículo. Isso aqui é o veículo. O motorista é o que vai trocar o veículo e vai ficar o motorista, né? Dá para entender essa analogia, será? Eu tô acompanhando. A gente já tem vários comentários aqui. A Jussara já está colocando aqui para a gente. Essa é minha psicóloga maravilhosa. Ela até colocou aqui uma mensagem inicial que eu gostei. Sem pressa, sem pausa, com ritmo, sem desanimar nunca. Um beijo, Jussara. Beijo. A Auriceia também é uma mulher espetacular. O olhar além do aparente nos traz o belo. Olha aí, tá? Então, que delícia. O pessoal acompanhando. Cidinha, um beijo, Cidinha. A melhor psicóloga do universo. Olha, pessoal, a Marta é um espetáculo de profissional. E vão trazer outras pessoas para apreciar esse conhecimento de 32 anos só de atendimento e que nos enriquece muito. A Jéssica, boa noite. Vocês conseguindo entendê-la ou tendo alguma dúvida, ela também está olhando e entendendo. Para mim está ficando muito claro, vamos deixar o pessoal também estar respondendo. Quando você fala, Marta, eu fiquei pensando aqui, quando a gente está entrando nessa questão então aí da aparência, da essência, eu fiquei pensando quantas pessoas sabem da importância da essência, mas às vezes querem fugir um pouco da aparência, mas tem algo mais forte que dificulta ou não sabe o caminho para ter esse belo e essa sensação do gostoso de estar se fortalecendo naquilo que é mais importante na vida, que a gente está falando aí. Eu queria que você falasse para a gente aqui agora esse trabalho que você tem aí quando fala facilitadora de constelação sistêmica, e se a gente podia pegar um pouco disso aí para poder tentar entender por que é importante a gente estar tendo esse autoconhecimento, onde que a gente pode buscar fortalecer esse desse belo que é assim, considerando que tudo é importante, mas aquilo que é a essência, que caminho que as pessoas que estão nos acompanhando pode estar se já está nele, se fortalecer, ou quem não está ainda, onde pegar esse fio da meada. Não sei se você conseguiu entender aqui o meu desejo de aproveitar a sua presença aqui com a gente. Eu vou aproveitar que a gente está casando, né, a ginecologia, a obstetrícia, com esse olhar terapêutico de constelações, para dizer que como é que a gente alcança a beleza do feminino ou no feminino? A gente precisa muito reconhecer o quanto somos criadores, o quanto somos os guardiões do centro, como feminino, né? Então tem um mistério aí que é uma verdadeira obra de arte, olhar para a situação de ser criadoras, não é? Mas essa é só, e não quer dizer que a gente é criadora porque a gente gera filhos, porque a gente gera filhos com muito destaque,
mas a gente gera ideias, a gente gera emoções, a gente gera relações, a gente cria o tempo inteiro. Então, a beleza e o caminho, um dos caminhos, é a gente olhar para esse invisível, para esse fio de Ariadne, né? Buscando um pouquinho da mitologia, lá do mito lá do Minotauro, aquele ser, né, que tinha um corpo de humano, uma cabeça de touro, representando que a gente tem sim muitos dos nossos instintos, né? Então, simbolicamente, o que que esse mito está contando? Que a gente é essa mistura de mistério com a natureza, né? Do humano com o animal, o eu animal, no caso do Minotauro, ele prevalece, que é um oposto do centauro. O centauro é aquele cavalo que tem um corpo de cavalo, mas ele tem um tronco, uma cabeça de ser humano. E o simbolismo, então, no centauro é que, apesar dos instintos, o humano prevalece. No caso do Minotauro, é o contrário. Uhum. E o que acontece com a gente? Quando a gente está movido pelos instintos, a gente fica muito focado nessa forma, né? O instintivo, né? A nossa porção mais animal, o que ela quer? Alimentação, sono, segurança e procriação. E é, às vezes, o objetivo de uma existência inteira, quando a gente está assim, muito identificado com o Minotauro. Esses mitos contam a nossa história, contam quem somos. Como é que eu faço para dar conta de sair disso, né? Sim. É preciso que haja essa porção heróica em mim, que é representada no mito pelo Teseu, né? O filho de Egeu, um rei, que fala, não, eu me ofereço para o Minotauro, eu enfrento esse monstro e eu vou lutar com ele. Uhum. E essa porção, esse herói, nos habita. E esse Minotauro, ele fica dentro de um labirinto justamente porque precisa ele ficar muito resguardado para ele não sair devorando todas as pessoas, porque ele se alimenta de cavalheiros e de damas. Uhum. É um simbolismo do quanto que a gente nutre esse monstro em nós, compreende? Agora, o fio de Ariadne é a nossa alma, é esse fio de prata, né? A filha do rei Minos, uma heroína, né? Uma grande heroína, que fala para o Teseu, olha, não vai, porque se você for, ainda que você saia vitorioso, como é que você sai do labirinto? Uhum. Sabe, você se perde lá dentro. Então, ela entrega um fio de prata, que é o representante desse fio invisível que nos conecta com algo maior, com a possibilidade da liberdade, nossa alma. Nossa. E a gente teria que, então, investir em ampliar nossa consciência, para poder ver a beleza para além das formas. Compreende? Eu não sei se eu viajei muito. Eu tô viajando com você. Imaginando a grandeza disso tudo, quanto assim, o quanto expande as possibilidades e a consciência, né? Aí, voltando, e é dentro dessa questão aí da filosofia, da mitologia, outro dia eu estava até ouvindo a Lucilena Galvão, e ela falando assim, dessa questão do ser animal e do ser esse humano. E ela falava assim, ser animal é muito fácil. Que as pessoas falam, que o difícil é ser humano. E aí eu falei assim, gente, olha só, quantas vezes eu mesma já usei o termo quando eu fiz alguma coisa que eu achava que era uma coisa pequena, que era uma coisa que me envergonhava, eu me desculpava e falava, me desculpa, eu fui muito humana. Então, como se o humano... tudo bem que na época eu queria comparar o humano com o divino, mas como se o humano fosse a parte muito baixa e o divino a muito superior. E aí, eu estou lendo um livro da contextualização histórica da vida de Jesus, eu vou lembrando as coisas e vou falando aqui.
Mas aí nessa contextualização histórica fala que do desejo dele que as pessoas vivessem uma vida humana, que ele era contra tudo aquilo que desumanizava o ser humano, que tudo aquilo que escravizava, que tirava a liberdade do ser. E aí eu volto de novo na Lúcia Helena, dentro dessa filosofia do que você está falando aí, do metade animal, metade homem, assim, o que você mesmo já falou muitas vezes para mim, a faísca do divino que há em nós e que a gente tem que, quando a gente tem que falar assim, o meu lado humano é quando a gente acerta e fala uma coisa muito bonita mesmo, não quando a gente comete alguma coisa pequena, né? Então, assim, que bonito é esse humano que está em nós, que é essa faísca do divino e que é esse fio que você falou e de prata, não é? Que nos faz essa possibilidade, dessa grandeza, dessa beleza maior. É isso, né? E quem nos ensina muito isso é exatamente a professora Lucelena. E onde que a constelação entra nisso aí? A constelação, Soraya, é exatamente a construção da imagem. Quando eu conto essa história aqui, né, quando a gente vai lá no mito grego, nós estamos construindo uma imagem que nos leva para um novo patamar de compreensão e de experiência interna. Essa é a proposta da constelação, é construir imagens. Na sua prática, você vai pedir para a sua cliente, faz um ultrassom para a gente, vamos olhar como que está esse neném, vamos olhar como que está o útero, né? No caso do trabalho em constelação, é exatamente assim. Vamos olhar para a imagem interna, mas essa imagem interna não vai ser pela via do aparelho, vai ser pela via das narrativas. Então, a história é um veículo que nos facilita construir imagens. E assim como tem as histórias já prontas, como os mitos, os contos fantásticos, tem a história maravilhosa que é de cada um. A narrativa de cada um, ela é simbólica, porque tudo é simbólico. E aí a gente pode olhar para essa imagem e identificar o que é que tem ali no profundo. O que a gente precisa identificar que ainda não foi visto, assim como acontece na ultrassonografia. Esse que é o caminho do trabalho em constelações. E é assim que a gente vai, vamos dizer, ampliando consciência para sair só da estética, para sair só do aparente e fazer uma vistazinha mergulho, né? mais 3D. A sensação que eu tenho é de um óculos embaçado que vai sendo desembaçado. Sim. É aquela sensação do copo com pó que você quer enxergar do outro lado, mas está tudo muito confuso, porque o copo está. E na medida que você vai fazendo esse mergulho, essa imagem interna, como você está falando, fazendo comparação muito bem feita com ultrassom, você vai entendendo um pouco mais e o pó vai meio que assentando, a gente começa a ter uma clareza um pouco melhor até das nossas decisões, do que por que a gente age desse jeito ou daquele outro jeito, o que nos motiva, quais são as nossas reações. É isso, né? É isso aí. E aí, você veja que a imagem sempre te provoca um necessário reposicionamento, né? Então, se a gravidez é ectópica, tem que ter um procedimento. Se o neném está com não sei quantas semanas, tem que ter algumas providências a serem tomadas. E assim também, quando a gente consegue olhar para dentro. Quando a gente olha para dentro e vê o profundo, bom, então aqui, quais são as providências? O que nós precisamos fazer para promover saúde? Sim. Né? E aí entra o nome sistema familiar, porque tem todo um contexto de influências e que está tudo muito ligado nessa nossa formação, né? Eu estou te perguntando isso porque até eu vi aqui uma pergunta que alguém colocou mais atrás, tem vários comentários, ai que delícia, eu quero ler todos. A experiência que a gente traz já de assim, uns 10 anos, talvez, ou 11, de aplicação dessa ferramenta, nos aponta que é um instrumento de construção de imagens, como acontece com a ressonância, o ultrassom, a radiografia. Quando a gente tem uma perna quebrada, né? Sim. Não é a radiografia que vai nos curar. A radiografia indica o caminho.
Sim. cirúrgico, não é? É imobilização. O que é que nós vamos fazer aqui? Diagnostica, talvez. Não é? É. E é o caso da constelação, porque ficou tão na moda, Soraya, que tomou uns vieses assim, meio que, sabe, amalucados, assim, como se Certo. fosse, e como a gente tem esse desejo, essa criança interna cheia de ilusões e fantasias, então a gente quer acreditar num pensamento mágico. Se eu fizer uma constelação, minha vida está resolvida. Sim. Só que exige esforço, né? Esforço. Uma outra professora, Eu acho que coragem também, viu? coragem. A nossa professora na formação em constelações, ela tinha uma expressão, gente, ó, tem que esfriar a barriga no tanque, esquentar a barriga no fogão. É esse simbolismo da tarefa diária simples, miudinha, sem glamour, sem audiência, que você faz para a sua sobrevivência, que você faz para a sua subsistência e que te exige, te demanda esforço. É luta diária, né? É. É o que a Jussara falava um pouco todo dia um pouco, sem pressa, sem pausa, persistência, constância, perseverança, essas coisas aí, É. né? E você usou um termo aí que eu acho que ele é bem oportuno, que é uma luta diária, porque realmente, assim, algumas pessoas pensam que quando falam de fazer um acompanhamento, uma terapia, fazer constelação, como você falou, uma resposta mágica, e que é tudo muito fácil, muito simples, mas na verdade, essa busca desse autoconhecimento, esse mergulho, muitas vezes ele gera dor, né? E lidar com essa dor e saber e querer continuar requer um esforço mesmo aí que não tem nada de magia, não, mas que o resultado dessa proposta da liberdade, eu falo que tem aquela imagem do seu consultório, que é a imagem que a primeira vez me cativou, desse ser totalmente livre, não é? Que inicialmente a gente está todo meio que preso no bloco ali de cimento e que pelo nosso desejo e dentro do que vai nos colocando como ferramenta, a gente vai se libertando parte do corpo até aquele momento, que delícia, de liberdade Mas você plena, vê assim. que aquela imagem é uma pedra e o escultor é a própria pessoa que está saindo da pedra, ela está se esculpindo, né, na Uhum, pedra, que tem tudo a ver com a beleza desse feminino aí, que não uhum. quer dizer que seja só privilégio só da mulher ou só do homem ou da mulher que se engravida, né? É ser criador de si mesmo, gerar, generar, gerar a vida, gerar a ideia, gerar virtudes, o bom, o belo, o justo. É construir e experimentar esse milagre, essa obra de arte, que é se tornar humano, porque, na verdade, a gente é uma promessa, é uma mera promessa. É, Né? Podemos seguir como um é. minotauro pela vida afora. A vida afora, Né? exatamente. Valorizando e vivendo sempre o que é os pontos básicos e existenciais ali. De Comer, dormir, sobrevivência. beber de sobrevivência, não é? É. E não ir além. É uma provocação, é um desejo, assim, pensar nas possibilidades do resultado disso, só de pensar já é gostoso. E os coraçõezinhos não param de subir aqui. Pessoal, que delícia. Joyce Borborema, um beijo para você, minha amiga, linda psicóloga. Tenho maior paixão por ela também. A mulher, especialmente falando, é um ser quase místico. E é o que o livro, A Mulher que Corre com os Lobos, trabalha o tempo todo. Clarissa Pincola, é maravilhoso esse livro. Maravilhoso, né? É. A Dila, é tão gostoso te ouvir, Marta, quanta sabedoria e experiência. A Ulisseia, doutora Soraya, querida, você é esse ser humano. Ô, Ulisseia, você é muito linda. Obrigada, viu? Beijinhos, bem, com muita ternura em você. Renata, boa noite, maravilhosas. Ai, boa noite, né, Marta? Não é? Boa noite, turma. Beijo, Renata, para você também. Joyce colocou aqui também que na leitura psicanalítica chamamos isso de acessar o porão. Eu tô achando tudo muito enriquecedor, né? Complementa a nossa conversa. Eu acho que é interessante a gente considerar o quanto que você trouxe um tema que eu acho que vale a gente reforçar, né? Crescer dói. A gente tem uma ilusão de que crescer
né? Ir na direção do belo, do bom e do justo, né? É tarefa simples e fácil, né? Só que não, né? A correspondência que há do corpo com a alma já nos conta isso. Se eu preciso da musculatura para o corpo, eu vou trabalhar esse músculo, vou exercitar esse músculo de uma maneira a exigir cada vez mais dele. E ele vai trazer, e esse exercício vai trazer dor. A partir da dor, eu construo minimamente, eu vou construindo devagarinho a musculatura. Uhum. E para nossa experiência de alma, também é assim, né? E o feminino, o sagrado feminino, é essa possibilidade de dar sentido, de redimir essa dor que a vida, que o cotidiano vai trazer para nós. Porque quando a gente olha para as experiências cotidianas tão desafiadoras, se a gente não encontra o sagrado nesse cotidiano, a gente fica com a postura de indignação, de vitimização, não é? E o Mircea Eliade, que é um mitólogo que inclusive a professora Lucelena me apresentou, eu gostei muito, eu fiquei muito fã desse mitólogo. Ele tem uma frase que é: o sagrado é a função de dar sentido. Então, quando eu trago essas experiências cotidianas, coloco sentido e significado nelas, ali surge o sacro ofício, fica sagrada aquela experiência. Eu olho e falo, tá tudo bem. É Sim, tá exatamente tudo como tem bem. que ser. Eu concordo com a vida exatamente como ela é. Eu consigo ver a beleza que está envolvida em cada um dos acontecimentos. Eu consigo ver beleza no cabelo branco, nas rugas, sabe, na flacidez do corpo que vai envelhecendo. Tem o corpo sarado, tem aquela forma estética super, hiper valorizada, mas tem, olha, tem abrir um parêntese aqui para exemplificar o que eu estou dizendo. Um diretor de cinema que foi fazer um filme indiano sobre um livro sagrado indiano, Mahabharata. E ele precisava fazer uma pesquisa acerca da cultura indiana e daqueles valores. E ele foi orientado a ir até uma mulher. E Uhum. disseram para ele, olha, você vai observar que ela é uma mulher muito bela. E as referências que ele recebeu dessa mulher eram de beleza. E Uhum. qual não é a surpresa? Assim, quando ele encontra essa mulher, se trata de uma anciã de 80 Uhum. anos. Uhum. Mas é só para fundamentar o quanto que a beleza, ela É. emana da bondade, emana das virtudes, emana do... Você vê o quanto que é uma maquiagem potente, um sorriso amigável, acolhedor, o quanto Uhum. que tem boniteza, tem beleza nisso, né? E não tem a Uhum. ver com a estética, com o padrão vigente de beleza. É para essas tradições milenares, então a beleza reside aí, né? Na função de dar sentido, de dar significado. Eu fico ouvindo você falando e, como ginecologista, várias coisas vão passando assim, porque sempre vou falar que é um privilégio trabalhar com mulheres, mas ao mesmo tempo eu não sei assim essa contraposição, vou usar esse termo, porque quando eu falo de mulheres e me vem muita imagem de força, de fortaleza, de coragem. A gente pode pegar mulheres que me inspiram, desde das leituras bíblicas, a samaritana com a coragem dela, a outra que joga perfume, a mulher que entra no salão no meio de tanto homem naquela época e joga perfume nos pés, a própria Maria, com todo respeito. A gente vê no dia a dia, na gestação, o que é aquele assim, aquele amor desmedido que nem viu o rostinho e já ama tanto. Lógico que os pais estão cada vez mais presentes nisso, mas isso como está muito assim, eu vejo isso muito na mulher, como já ama sem ter visto a força de um parto,
são tantas as belezas, o próprio processo de gerar ali, de permitir que através daquele corpo, essa luz, né, que eu falo, o divino que a gente venha, é tudo tão mágico a mulher, é tudo tão lindo. Mas assim, quando a gente vê que vai para uma realidade, a gente vê, por exemplo, o jeito de, lógico que eu não estou generalizando, isso está cada vez menos frequente, mas ainda essa mulher com todo esse potencial e toda essa beleza, ela entra nos ambientes mais sem essa valorização, ombros rebaixados, cabeça mais baixa, parece que sem entender a força. E a gente, em contrapartida, pega o homem, não desvalorizando os homens, o homem, ele entra no ambiente, o ombro, né? Tipo, esse pedaço aqui, onde eu estou entrando, eu domino. Como é que você quer falar um pouquinho sobre esses comportamentos? E eu acho que isso aqui eu já entraria, não sei se entra nessa polaridade do feminino e do masculino. Eu quero que você fale um pouquinho sobre isso aí. É que esse poder, primeiro que esse conceito, né, o poder, ele ficou muito contaminado. A gente associa poder como algo deletério até. A gente associa poder com política, poder com algumas coisas que fizeram confusão na nossa cabeça, né? Uhum, Mas, uhum. na verdade, essa centelha divina, ela habita a todos. Certo. E a mulher com essa capacidade única de gerar, de generar, né? Ela é a... Porque nosso objetivo máximo é a generosidade, é a fraternidade. O que uma mulher vive quando ela está grávida? Ela vive a entrega, a doação total, né? Você sabe que ela está correndo risco de vida, o organismo está todo alterado, né? Ela tem funções alteradas, as funções metabólicas. Quando a barriga está imensa, ela não tem espaço para ficar guardando muito xixi, aquela confusão. E depois o menino nasce, ela não dorme, né? Mas se a gente relacionar, se a gente olhar as correspondências disso com a natureza, né? A água é uma força motriz que gera energia, né? Se a gente olhar para a questão de gênero, um átomo, ele tem um núcleo que é sempre um elemento masculino, né? Um polo masculino. E os elétrons, né, a eletrosfera toda está em movimento, é dinâmica, que seria o correspondente ao feminino. E quando a gente olha para o androceu e o gineceu, a gente vai ver o quanto que o feminino é esse que atua, que age, que se movimenta, que por assim dizer, trabalha muito intensamente, né? A gente vê isso na nossa prática diária, nas nossas vidas de família, e a gente vê isso num átomo, a gente vê isso numa planta, a gente vê isso no sol que está ali dando vida, mas quem orbita em torno dele é a Terra, que é esse elemento feminino, a mãe Terra. E como a nossa sociedade, a nossa cultura não destaca muito esses elementos do generar e do gerar, do criar, de ser a guardiã do centro, a guardiã da vida, a gente fica muito identificado com o que a massa está dizendo a nosso respeito. Então, esse poder pessoal, né, independente de eu ser rico ou pobre, eu estava olhando um pouquinho para a gente poder fazer a live para uma escritora, a Jane Austen, que tem personagens femininas, masculinas também, mas as femininas, por exemplo, no Razão e Sensibilidade, Orgulho e Preconceito, ela descreve, ela desenha muito bem umas personagens, não são ricas, são sempre contexto de Inglaterra, aquela cultura que tem muito protocolo social, né? Muito protocolo social. Mas aquelas personagens, elas não têm riqueza, muitas vezes não têm beleza, elas têm uma estética, né? Elas têm uma força que vem de dentro. Mas quando que eu consigo isso? Quando eu olho para dentro.
Quando eu sim, não olho para dentro, quando eu fico refém dos olhares e da aprovação externa, que é é, o que a gente tem visto muito acontecer, daí essas mulheres que você está dizendo sim, com essa postura, e esses homens com essa postura, porque quando eu me entrego para o que o meio está dizendo que eu sou, aí eu fico um joguete na mão das circunstâncias, e é onde que a gente se perde, né? sim, E aí a gente não consegue ver o belo. sim. Mas não tem a ver com riqueza, não tem a ver Não tem com a ver. corpo estético, esbelto, com ser sarado, com jovialidade. Tem a ver com empoderamento, com o É, quanto eu alcanço essa força, eu reconheço, eu legitimo essa força que me habita, que sou eu, que né? sou eu. E aí eu fico lembrando de uma palestra maravilhosa que eu acompanhei de um psicanalista em que ele falava de como que é a vivência, a cultura nos conceitos e nas vidas das pessoas. E aí, você falando das mulheres, das anciãs e tal, ele falava, por exemplo, com relação ao climatério, que também é uma realidade minha do dia a dia, trabalhar com mulheres, e eu estou sempre trazendo essa discussão no consultório com elas, de que para muitas pessoas, principalmente do mundo ocidental, o climatério, aquela fase virar a menopausa, eu já estou ali com os meus 48, 50 anos, e aquela ideia de que eu sou uma mulher que já não tenho aquela vitalidade daquela de 18, numa sociedade ainda com traços machistas, então não tenho tanto valor, mas que, como isso é cultural, há algumas tribos em que é o contrário, essa mulher, quando ela chega nessa fase, ela é tão valorizada por essa beleza que ela carrega, que inclusive ela assim, vários homens da tribo ficam tentando ver qual que ela vai escolher, se ela não tem. E eu acho que ela até falou que ela tem direito até a ter vários namorados, porque ela passa a ser a empoderada da tribo, né? Então, como que é o olhar diferente, variando aí de cultura para cultura, e o que que a gente vai herdando e passando de padrões para gerações. É. E aí, se a gente. E aí, a beleza é exatamente eu poder criar esse espaço, gerar esse espaço, gestar esse espaço que independe do que a mídia, do que a sociedade está definindo para mim. Né? Eu preciso Uhum. saber quem eu sou. Eu não sou, sabe, um joguete na mão das circunstâncias. Mas para eu tomar posse dessa consciência e dessa identidade, eu preciso me esforçar e olhar muito para dentro, Uhum. né? E ver além do aparente. E a vida hoje em dia não facilita para a gente olhar para dentro, né? Entrega para a gente um tanto de tecnologia e um monte de entretenimento na televisão, e vamos distrair mesmo, e vamos sair para a gente beber, e vamos, assim, nada É, contra. Mas o sim, convite é sempre assim: olha para fora, né? Não é, fica olhando para dentro, vai é, trabalhar, e aí a gente vira um workaholic assim, é, enlouquecido, e na hora que você para que tem uma questão tipo pandemia. E agora, quem sou eu? O que que eu vou fazer? E as é, pessoas, elas se perdem no meio disso tudo. A gente se perde porque a gente está muito identificado com essa rotina massificante, né? é. Vida de gado, povo marcado, povo feliz, assim. E qualquer coisa, pode ir na farmácia que tem um remedinho que vai resolver. Não é? Vamos consumir. E fica tudo Tem, mais prático eu comprar um remédio e tomar todo dia à não noite quando eu é? for dormir, não é? Uma droga lícita, vai lá, se é É, super bacana, é até chique você falar que você está usando esse negócio, que você tem essa síndrome, não é? é, Tem valorização social, assim, olha, você está muito chata, você não está bebendo nada, por isso você está chata, não é? Então, a ideia é o consumo, vamos consumir, porque quanto é, mais doentinho, deprimido, ansioso você esteja, mais você vai gastar, mais você vai uhum, consumir. é, Seja roupa, entretenimento, viagem, droga lícita, ilícita, nada contra, são recursos necessários e importantes. Mas é que às vezes a gente se perde e vira só mais um na boiada, mais um na é, manada, né? E daí que a gente não consegue ver beleza. A gente olha e fala, sim, nossa, eu tenho que correr atrás.
deixa eu ir É. fazer um procedimento, deixa eu fazer um Tudo que negócio. tem ainda fica pouco, né? Não é? É. É. Que eu tô amando ouvir você falar e viajando aqui nas possibilidades. Colocações muito interessantes, parabéns. A Érica colocando aqui o sagrado feminino é um de despertar, cura, conexão e empoderamento de mulheres. Amei esse, amei. Obrigada, viu, Érica? Daniela e Dani, doutora Soraya inspira esse universo do feminino de forma apaixonante. Ô, Dani, vocês me inspiram, vocês são maravilhosas. Obrigada pela sua existência na minha vida, viu? Um beijo em vocês três. E Vanessa, um abraço para Vanessa, é maravilhosa. Um beijo, Jussara. Jussara também está com a gente, Mila. Quero também te pedir para deixar uma mensagem para nossas mulheres nesse nosso bate-papo, que eu acho que está abrindo muitos horizontes. É muito gostoso essa possibilidade de expandir consciência, não é? Sim. E aproveitar, porque um dia é fato, a morte vai chegar e o belo está aí o tempo todo como presente para a gente nesse olhar que você está colocando aqui. Cabe a nós despertar para isso, né? Uhum. Eu gosto muito, eu estou lembrando aqui de uma frase do Dhammapada budista que fala: mais do que 100 palavras sem sentido, vale uma que faça diferença para quem a ouve. É a gente ser fator de soma. O mundo precisa da gente ser fator de soma. O que eu posso acrescentar na vida de quem está aqui do meu ladinho, né? Ter uma palavra, né? Que recado que eu vim dar para o mundo? E aí a gente está sendo criador, né? Gestora, generar e gerar, né? Eu tava, quando eu estava perto da gente começar a live, eu esbarrei numa música que chama Drão, e ela termina assim: o amor da gente é como um grão, tem que morrer para germinar, plantar em algum lugar, ressuscitar no chão nossa semeadura. É o sagrado feminino, né? Que está desde na terra que a gente planta, na caverna que a gente vai lá e colhe o diamante, na mina que a gente vai lá e colhe a pepita de ouro. Esse guardião do centro que está em todos os lugares, não é só na mulher, não é só nesse feminino humano, mas está na natureza, né? É o grão que tem que plantar em algum lugar. E aí, Soraya, eu fico muito agradecida, nossa, honrada pela oportunidade de estar com essa turma e esperando que a gente possa ter feito uma diferença nessa hora que essas pessoas dedicaram para estar com a gente. Pessoal, nós temos um Instagram também, chama MEPSI, MEPSI. Seria muito delícia que vocês pudessem partilhar com a gente das nossas descobertas pelo Instagram. E estamos a serviço. Então, eu agradeço demais a oportunidade de estar com vocês, pelo convite da doutora Soraya, grande Obrigada. empreendedora e aguerrida. Vamos ser insistente. Você assistiu um documentário que tem da Netflix, I Am? I Am. O poder do um, não é? Eu vi você falar aí essa questão que seja falado uma palavra, mas que ela fique, então. E aí ele cita lá, Madre Teresa de Calcutá era uma, mas fez a diferença. E vai citando várias pessoas. A Marta é uma, mas ela faz a diferença por onde ela passa, No né? humildinho que seja, né? Humildinho que seja. A Lúcia Helena, de novo voltando nela, ela fala que a gente possa deixar o mundo um pouquinho melhor. Acho que quando ela fala um pouquinho. E que a gente comece por nós, né? É uma gotinha de nada, né? E que essa gotinha seja a gente ver a beleza que está em nós aqui, esse público, a gente trazendo aqui essa questão do mulher, do ser mulher, mas para cada ser humano, a beleza que somos nós, esse divino que é em nós, a centelha do divino. Eu ainda aqui, olhando lá as frases da Coco, Chanel tem... acho que é dela que fala também, não sei se você vai concordar, mas a beleza começa no momento em que você decide ser você mesma. Então, talvez essa, né?
Fica aí o convite para cada um dos que estão nos acompanhando agora. Esse bate-papo vai ficar salvo das pessoas que nos acompanharam depois, dessa busca de saber quem somos nós, afinal de contas, e atrás dessa verdade, e todos os dias, todos os dias, todos os dias, enxergar a verdadeira beleza que há, independente de qualquer situação, né, Marta? Sim. Pelo Então, menos procurar por isso, né? Pelo menos procurar por isso. Uma gratidão a você, muito obrigado, que venha logo outros bate-papos. Obrigado por dedicar um tempinho para a gente, por ter aceitado o convite assim, tão prontamente. É muito gostoso isso, a gente fazer o convite à pessoa. Vamos, vamos sim, muito obrigada. Viu? Obrigada a todas as pessoas que estão conosco, os comentários, os boa noites, os compartilhamentos. E vamos junto aí, então, nesse pouquinho a mais todos os dias e olhando o mundo de forma muito bela. Muito obrigada, viu? Obrigada eu. Beijo. Um beijo, beijo, pessoal. Tchau. Até.